Olá, como você sabe, é noite de estreia. Seja muito bem-vindo. Está começando agora a Central Globo News. Nosso primeiro entrevistado é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vai ser aqui nesse estúdio novinho em folha, especialmente preparado para você, que a partir de hoje, às quartas-feiras, nós temos um novo encontro, sempre depois do nosso Jornal das 10. Eu e a equipe de jornalistas da Globo News vamos receber um nome relevante, um nome destacado de um dos poderes para falarmos de projetos de interesse do país, da opinião pública. Debateremos política, economia, infraestrutura, desenvolvimento. Agora, vamos ao nosso primeiro convidado. Nascido no Rio de Janeiro, Paulo Guedes se formou em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fez mestrado e doutorado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Professor, já fundou um banco, um centro de estudos econômicos e foi sócio de uma empresa de investimentos. Aos 69 anos, recebeu do presidente Jair Bolsonaro a tarefa desafiadora de fazer o Brasil voltar a crescer. Ministro da Economia do Brasil, aqui conosco, muito obrigado pela presença do senhor, que tanto nos honra. Muito obrigado por estar aqui na estreia do nosso programa. Boa noite ao senhor. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Já nos conhecemos há algum tempo e acho que merecemos essa conversa nossa. Comigo nessa entrevista, os colegas Valdo Cruz, Cristiana Lobo, Miriam Leitão, João Borges e Merval Pereira. Boa noite aos meus colegas. Boa noite, Geraldo. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Eu vou começar. Ministro, durante a campanha do então candidato Jair Bolsonaro, hoje presidente da República, a gente ouvia falar numa autonomia que o senhor teria na área econômica. Quando da discussão, as primeiras discussões do projeto da reforma da Previdência, a gente viu que ali a autonomia ela era meio relativizada. E também na questão de preços, diesel, por exemplo, a gente notou mais recentemente. Esta autonomia que não é como se imaginou na campanha ou no pós-campanha, esta falta de incomoda o senhor? De certa forma, surpreende ao senhor? Geraldo, eu não posso me queixar. O presidente me deixou nomear toda a equipe, sem nenhuma interferência política. A reforma da Previdência, que era um assunto muito difícil para ele, porque toda a carreira como deputado dele foi feita defendendo justamente um grupo que ele considerava que dentro daquela confusão que era o Brasil, malversação de recursos, tudo aquilo, tinha um grupo pequeno que votava sempre nele para defender os interesses daquela classe. E quando nós conversamos sobre isso, ainda com a proposta de reforma no governo Temer, ele dizia, olha, pela natureza do meu mandato, eu não posso trair a natureza desse mandato, eu não posso mexer nisso. Se eu receber um mandato mais amplo, como presidente da República, aí sim eu tenho que pensar em tudo. Mas hoje eu represento um segmento. E eu dizia para ele, presidente, eu também só consigo trabalhar com o senhor se essa reforma for feita, porque ela é crítica, ela é fundamental. E eu não posso me queixar. Ele foi ao Congresso, entregou, disse que pode ter até errado no passado, eu até não acho, pela natureza do mandato que ele recebeu, eu acho que tentou ser íntegro em relação ao mandato. E foi difícil toda a conversa, mas ele era a favor de uma idade mais baixa para as mulheres. E a gente insistindo, dizendo, não pode, nós vamos precisar disso, os militares vão ter que entrar também, então eu não posso me queixar, o presidente tem me dado um apoio. Agora ele é um homem transparente, se dizer que ele vai soltar foguete, porque está feliz que agora... O senhor esperava ter mais autonomia? Não, por enquanto eu não posso me queixar. Eu não fui atingido na minha autonomia, nem tampouco nesse episódio agora do petróleo. Ele, como presidente, a reação é natural, ele tem um ouvido na pista. Houve uma greve lá atrás. De repente sobe 5%, a inflação está abaixo de 4%. De repente sobe, num espaço de 1, 2 semanas, sobe 5% um preço crítico. É natural que ele, como presidente, se precipite. Agora, aconteceu da melhor forma? Não. Claro que não. Há solavancos o tempo inteiro. Tem gente que chega para ele e olha, vai ter isso, vai ter aquilo, só tem que fazer alguma coisa. E aí ele age. Agora, ele me disse que ligou para o presidente da Petrobras e disse o seguinte, olha, nos meus 100 dias
Na minha festa de aniversário, você botou diesel no meu chopp. Que negócio é esse? Você podia vir me explicar aqui? Em nenhum momento ele mandou suspender o reajuste ou mandou não dar o reajuste. O presidente da Petrobras é que teve a atenção de dizer, bom, vou explicar para o presidente e depois o jogo que segue. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós nos reunimos, cuidamos um pouco da coisa dos caminhoneiros. Era a 12ª preocupação dos caminhoneiros. Quando eles entregaram a lista de preocupações, as principais preocupações estavam com a preservação da própria vida. Era assim, ó, o estado de manutenção das estradas é péssimo. Nós dormimos à beira da estrada, não temos lugar para dormir nos postos de gasolina, somos assaltados, às vezes alguns de nós morrem. Então, tudo isso está sendo atacado. As novas concessões vão exigir que haja lugar de repouso dos caminhoneiros, tem crédito que foi lançado para manutenção dos caminhões e principalmente 80% das multas era por manutenção ou falta de freio ou recalchutagem de pneu. Então esses créditos foram lançados para isso. Ficou bem separado. Uma parte são os caminhoneiros, cuja 12ª preocupação era o diesel. A outra coisa é o preço da Petrobras, que tem a independência de formular seus preços. Essa foi claramente a nossa decisão e o presidente até dizia o seguinte, poxa, eu não posso nem fazer pergunta, que já dizem que eu estou interferindo em tudo, eu quero saber o que está acontecendo. Dito isso, fica uma lição importante também. A Miriam conhece isso bastante, essa necessidade de clareza na comunicação, nas coisas, nos preços-chave da economia. Então, por exemplo, no caso dos juros, é todo um ritual. Sai aquela fumacinha preta da Capela Sistina, o juro sobe 0,25, cai 0,25, tem todo um ritual. O preço do petróleo é importante. Não é só o presidente, nós todos merecemos uma explicação quanto à transparência dessas regras. E é a Miriam mesmo que vai tratar com o senhor de um tema que o senhor já se referiu e que é a Previdência. Pois é, a gente vai conversar mais sobre a questão do diesel, porque tem vários desdobramentos, ministro. Mas eu queria perguntar da reforma da Previdência especificamente hoje. Hoje foi um dia ruim, teve mais uma derrota na CCJ, não se esperava que fosse tão difícil na CCJ. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre um ponto específico. Uma das críticas que a oposição fez é que tem lá um mecanismo, né, um truque, que faz com que jogue para a legislação ordinária, né, o lei complementar, a fixação de idade máxima para aposentadoria compulsória de ministros, por exemplo, do Supremo, de ministros de tribunais superiores. Para que comprar uma briga dessas no meio de uma reforma da Previdência que em si já é muito polêmica? Tem outra coisa nesse mesmo campo, é que hoje disseram, os deputados estão me dizendo que os assessores econômicos descobriram dentro do corpo da reforma uma mudança da taxação dos dividendos, que não consideram que isso não era para estar nessa reforma da Previdência. E estão achando que tem mais coisa dentro da reforma. Isso é chamado jabuti. Jabuti, assim, coloca jabuti que tá na árvore, alguém colocou. Então tem jabutis nesse projeto. E esse aí, eu acho que é o artigo 12, acho que é artigo 12, capítulo 3º, inciso 3, uma coisa assim. Ministro. Mas está lá. Não, eu acho o seguinte, primeiro quanto à dificuldade em si, eu acho que está havendo efetivamente, há problema de coordenação, todo mundo sabe, tem um grupo chegando agora, eles realmente achavam que podiam aprovar hoje. Aparentemente houve os entendimentos e acontecerá na terça-feira. Quer dizer, não há nenhum grande impedimento. São entendimentos, tem sempre alguém que sugere uma coisa, sugere outra. Quanto eu acho que tem um aspecto, uma crítica muito grande quanto à desconstitucionalização de várias coisas, inclusive idade de ministro, isso, aquilo. A verdade é que a Constituição... Mas essa aí não é simples, porque mudar a idade de ministro Supremo significa dar mais poder ao atual presidente de nomear ministros no Supremo. Então isso aí não é uma questão assim... Colocar... Aí você veja, a versão da Previdência realmente não deveria tratar da idade do ministro, a não ser que seja relativa à aposentadoria. Que é o caso. Idade mínima, sim. Idade máxima, não. Que é o caso da aposentadoria.
Então, vocês sabem que, na verdade, lá atrás, que complica. Pode ter sido um jabuti que foi colocado mesmo e depois recua. Agora, você sabe que lá atrás... O senhor vai recuar nesse ponto? Nesse ponto o senhor pretende recuar? Eu não posso falar onde a gente cede. Nós temos uma estratégia de negociação e a gente está preparado para ceder em algumas coisas e não ceder em outras. Mas, ministro, o próprio presidente da República já sinalizou em algumas entrevistas ceder no BPC, o benefício de prestação continuada, na capitalização, na questão da idade das mulheres, né, de 62 para 60 anos. Isso não enfraquece a estratégia da própria equipe econômica ceder muito cedo, sinalizar ceder muito cedo? Sim, claro que enfraquece. É evidente que enfraquece. E agora, como eu disse, você tem grandes vantagens. O presidente tem grandes virtudes, né? Tem grandes virtudes que são importantes para a liderança. Uma delas é a transparência, a consistência, a integridade dele de dizer, olha, eu sou transparente, eu acredito nisso, eu não vou enrolar. Então não adianta chegar e dizer, olha, mostre grande entusiasmo porque a idade das mulheres está aumentando. Ele não vai fazer isso. Nós temos que nos habituar com isso, saber usar a força e tentar minimizar os efeitos de defeitos que todos nós temos. Então eu dizia o seguinte, existe uma preocupação muito grande em desconstitucionalizar coisas que não estão na Constituição de nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo tem coisas que nós botamos na Constituição. Então a ideia era muito mais desparametrizar, tirar isso da Constituição e descer. Nessa descida tem alguns jabutis, por exemplo, na verdade tem gente do partido do governo que defende acabar com a PEC da Bengala, não era isso que tinha Era antes? isso, a PEC da Bengala. Então é claro que alguém chega lá e joga um jabuti lá para dentro, isso aí, dizendo... Só vamos ouvir. Esse é o meu ponto. É claro, isso dificulta. Político, não é? Isso dificulta. Nós fazemos a parte técnica e entregamos. Mas veja bem, essa é a reforma técnica. A reforma. Quem é que colocou o jabuti? Essa é a reforma técnica, está aqui. Aí, como em tudo na vida, quem tem voto é o político, não é o técnico. Então os políticos chegam, sentam e falam, bom, agora que tal botar isso aqui? Inclusive alguns foram colocados pelo próprio Marinho, que tem muita experiência. O Marinho tem muita experiência, fez a reforma trabalhista e tem uma particularmente que ele colocou lá que eu disse, como é que você bota um negócio desse? Ele virou, não, isso aqui é para realmente ter um espaço de negociação aqui, por causa disso, por causa daquilo. Isso tem potência fiscal? Isso nos atinge? Ele, não. O que é? Isso não vai nos atingir. Tem que contar o que é. Não, isso aí vai acontecer naturalmente, vai acontecer naturalmente. Então tem coisas, não são muitas coisas não. A reforma é bem enxuta, bem compacta. Agora, realmente, esse negócio da idade mínima, já que é aposentadoria, coloca isso aí. Politicamente, porque antigamente era assim, e da mesma forma que o governo anterior alongou mandatos para possivelmente se beneficiar também de alguma coisa no Supremo, aí entra um e fala, não, eu quero... Então, só isso é um jogo foi político. Esse o objetivo? Não, eu não sei, sinceramente eu não sei, porque eu faço a parte técnica e entrego. Aí aquilo vai para a Casa Civil, vai para a Presidência da República. A gente faz questão que a coisa técnica mantenha a integridade, então é muito transparente. Presidente, olha, a idade mínima tem que ser essa, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado. Agora, aí entra lá no pipeline deles, aí eles vão, mexe aqui, mexe ali. Então, ministro, a Cristiana Lobo tem uma pergunta a fazer ao senhor. Essa diferença aí são 4 ministros do Supremo nesse se colar colou. Mas a minha pergunta é a seguinte, o senhor sempre fala em 1 trilhão e 100. Mas pelo que já está sendo desidratada a reforma, BPC, rurais, a gente não tem as contas exatas, porque o senhor faz uma conta, como o Merval falou, os assessores fazem outra conta, eles não chegam a 1 trilhão e 100. Mas, de qualquer maneira, vai ser menos que isso. Vai ficar, o mercado calcula entre 600 e 700. Minha pergunta o mercado está errado. Assim, a reforma do Temer ficava nesse patamar aí de 500 milhões. Foi um erro não ter começado lá atrás? Não. Deixa eu complementar. Primeiro, eu acho que o cálculo do mercado está errado. Eu não acho que vai ser 500 ou 600 de jeito nenhum. Acho que vai ser substancialmente mais. Com relação Mas depois eu falo se for um erro ou não. Só para complementar, os partidos políticos estão dizendo que nas análises da sua equipe econômica da reforma, da proposta,
não tem 1 trilhão. Só tem 1 trilhão se tiver aumento de imposto embutido lá dentro. Não tem aumento de imposto embutido lá dentro. Tem 1 trilhão, vai ter mais do que 1 trilhão e 100, porque, na verdade, como nós estamos passando esse ano, sai esse ano e entra o ano lá da frente, e que tem um efeito ainda maior, mesmo que trazido a valor presente. Então, o valor é maior ainda do que esse. A desidratação, pelo que eu tenho ouvido, é pequena. Nós estamos tranquilos, até agora, estamos absolutamente tranquilos. Esse negócio da conta, cada um faz a sua. Eu trouxe uma equipe muito forte. Eu escutei os maiores especialistas, estudando todos os programas. Eu trouxe desde lá de trás gente que fez o fator previdenciário até gente que estava trabalhando na reforma do Temer. Botei todo mundo junto, rodamos os números várias vezes, estamos bastante confortáveis com os números e acredito também, e esse é um ponto super importante que você levantou, que é o seguinte: é claro que se houvesse um apoio decisivo do governo que está chegando à candidatura do Maia para presidente da Câmara, estava selada uma aliança de centro-direita, poderia-se fazer um apensamento, uma aglutinativa na anterior, e em 60 dias estava tudo resolvido. Agora, a política, que eu não entendo, ela tem lá seus caminhos. Para mim era muito óbvio que teria que ser uma aliança de centro-direita, como está caindo tudo no lugar, vai cair tudo no lugar. Só que umas pessoas chegam mais rápido, outras chegam devagar, mas vai cair no lugar, porque é a aliança possível. Foram governos de centro-esquerda, agora vai ser centro-direita. Ora, você está dizendo então que o ministro Onyx errou, porque foi ele que articulou não apoio ao... Não, eu tive essa conversa com o Rodrigo Maia conversando comigo, falou, poxa, mas tem isso, tem aquilo. Eu falei, Rodrigo, suponha que houve um erro aí. O Alcolumbre foi eleito com apoio do Onyx. Então ele errou na metade, acertou na outra metade. Política é política. Ministro. Eles é que sabem as diferenças que eles têm entre eles ou não. O fato é que poderia ter sido mais rápido se houvesse essa coordenação política centro-direita rápida, sim. A culpa é do Onyx? Não. O Onyx está entrando para negociar com novas regras de comportamento, com novos princípios. É difícil, não é simples. O partido do presidente tinha 2 deputados, de repente passou a ter 52. Como é que organiza isso? Qual é a filosofia desse partido, dessas pessoas que foram eleitas, na verdade, pela longa sombra do presidente? Como é que bota a ordem nisso? Como é que organiza isso? Isso leva um tempo. Esse é o tempo de aprendizagem. Agora, o que você falou é verdade, tem um custo. Como a coisa não encaixou rápido, é natural que o presidente Rodrigo Maia, tendo sido eleito por uma coalizão de direita e de esquerda, ele tem que rodar com isso lá dentro. A minha aposta é que não é inteligente, do ponto de vista político, rodar com isso muito tempo, porque essa reforma era para ter sido feita pelo Fernando Henrique, por um voto não fez, depois a Dilma queria ter feito, não fez, aí o Temer quase fez. Quem precisa de 1 ano, 2 anos para falar sobre isso? Não precisa. E como tem eleição no ano seguinte, é muito interessante resolver isso no primeiro semestre, politicamente é interessante resolver isso no primeiro semestre, e você tem mais 1 ano e 3 meses para falar da pauta positiva. E a pauta positiva não é só a redução e simplificação de impostos, o pacto federativo descentralizando recursos para estados e municípios, não é só isso. É também o regime de capitalização, o regime de poupança, uma previdência baseada na poupança, em vez de uma previdência baseada na repartição. Ministro. Isso é um assunto extraordinariamente importante para nós falarmos de crescimento econômico. Ministro, o senhor fala com muita ênfase na necessidade da reforma, que é uma fábrica de desigualdade, que é para salvar a geração futura, porque essa previdência está falida. Mas quando a gente olha o discurso do presidente, ele não tem essa musculatura toda, não tem essa ênfase toda. O senhor mesmo justifica, não, o presidente no passado tinha uma oposição, agora ele tem até dificuldade, mas reconhece a necessidade. Mas não é justamente o presidente que recebeu os votos, que tem um mandato, a legitimidade para a liderança política desse processo, não estaria faltando a ele um pouco mais de disposição nesse caso? Eu espero de cada um o que ele possa dar para o Brasil. Eu espero isso da mídia, eu espero isso do presidente, eu espero isso do presidente da Câmara de Deputados, espero isso do presidente do Senado, Alcolumbre, e eu acho que cada um vai dar o que pode dar. Eu acho que o presidente
levou, primeiro participando das discussões do projeto, e ele cedeu em coisas que eram caras a ele, importantes para ele, e ele cedeu, porque ele viu que era importante para o país. Da mesma forma, eu acho que à medida que a coisa agora vai ganhando velocidade, ele perceba a importância do papel dele nisso, eu acho que ele vai entrar com mais peso ainda. Eu realmente acredito que ele vai entrar com mais peso. Eu acho que a coordenação política está melhorando, o governo está achando a forma de comunicação. Na CCJ, ministro, como é que está melhorando? Eles estavam com um problema, eu tive que adiar minha ida à CCJ, porque ninguém estava apoiando. Estava vazio o negócio. Eles marcaram a ida minha lá, não tinha ninguém indo. Cadê seus parlamentares? O PSL era o partido do governo e tinha gente atirando contra a reforma. Então eu falei, foi quando eu falei, eu não vou. Mas o ministro, eu queria voltar eu não vou. Se a reforma é só para mim, eu não tenho o que fazer. Ou tem todo mundo a favor, ou eu não vou. Pelo menos o governo tem que estar a favor. Ora, no dia seguinte, o PSL disse que ia fechar a questão, que ia ficar a favor da Previdência. O presidente do DEM e da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, falou, olha, Paulo, realmente vamos marcar quarta-feira que vem, eu vou comparecer. Compareceu. Aí você diz assim, como é que foi o apoio? Foi muito forte? Você se sentiu protegido lá? Ainda não, mas já foi melhor. No primeiro eu estaria sozinho. No segundo eu já tinha uma turma lá que começou a animar a proteger. Hoje o apoio já é maior. E eu tenho feito reuniões com governadores e prefeitos e o apoio é unânime. Não só com governadores e prefeitos. O senhor também tem se encontrado com parlamentares, bancadas, senadores. Vamos ver. Nós temos aqui a imagem do senhor. Olha aí, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na casa dele. Verdade. O senhor no contato com os parlamentares. Verdade. Olha o almoço. Isso. Aí, foi hoje. Almoço. Isso foi um almoço aguinha, hoje. Cafezinho. Perfeito. Contato, Vocês estão com o espião lá dentro, hein? olha aí. Vocês estão com o espião lá dentro. A foto Muito é lá contato de dentro em torno mesmo. dos senadores. A Cristiana tem uma questão para o senhor ministro sobre essas negociações. Ministro, o senhor tem conversado com muitos parlamentares por bancada, ou separadamente, ou em almoços assim como promovidos pelo presidente da Câmara e do Senado. Como é que o senhor vê a responsabilidade do Congresso, dos parlamentares, com relação à reforma da Previdência? O senhor sempre usa esses argumentos que o João se referiu, ela é uma fábrica de desigualdades. Eu vejo que os parlamentares do Partido Novo, eles têm mais convicção, têm mais argumentos. Tem bastante convicção. São excelentes parlamentares. Mas e o conjunto ali que ainda está colocando, já tem 3 meses que só coloca obstáculos à reforma da Previdência? O senhor acha que não compreendeu, não tem a responsabilidade republicana, ou são pensamentos diferentes em relação à necessidade ou não da reforma da Previdência, que tem gente que ainda acha que não tem ideia? Eu acho que os parlamentares entendem que é incontornável o tema e que vai haver reforma. A grande diferença é, primeiro, eles querem se sentir parte do processo, né? Então tem uma reclamação que é o seguinte, mas nós vamos aprovar, mas e aí, como é que a gente participa disso? Porque a gente não pode ser só massa de manobra para voto, nós temos que ser prestigiados também. Então mas o que é exatamente prestígio? Aí pergunta o presidente, mas o que exatamente significa prestígio para vocês? O que vocês querem? Conversar comigo? O que é? São postos de lugares no governo? O que é exatamente? Então tem todo um ritual que está sendo desenvolvido, porque a forma antiga, as práticas antigas estão condenadas. Então está havendo todo um ritual, houve uma renovação grande no Congresso, está tendo um ritual novo. Quem deve ser o relator na comissão especial? Essa parte política eu realmente Na sua opinião. As minhas conversas com os políticos, elas são muito no sentido de mostrar a inevitabilidade da reforma, 1, 2, como é construtiva a pauta para eles, como eles podem recuperar o protagonismo, porque essa reforma é diferente da do Temer. A do Temer é uma reparação do sistema de repartição. Essa não, essa é uma abertura para um regime de poupança, previdência baseada na poupança. Vai botar o país para crescer, vai dar um choque de empregabilidade nos jovens, então, no primeiro emprego. Tem muita gente falando exatamente. É uma exatamente... pauta muito construtiva. Eu compreendo realmente a reforma da Previdência Social. Se a gente não aprová-la, a situação fica muito complicada para o nosso futuro.
Mas a gente já tem começado a ouvir algumas críticas de que o governo está muito dependente só da reforma da Previdência Social, enquanto isso as previsões de crescimento da economia só estão cadentes. Começou 2,5%, 2,3%, já tem gente falando que a gente pode crescer só 1% neste ano. O governo está muito dependente da reforma da Previdência e deixando de lado outras medidas que poderiam ser adotadas. Isso aqui é interessante. Vai ser adotadas novas medidas? É claro que nós vamos disparar uma sequência de medidas extraordinariamente fortes e positivas. Está tudo pronto. Nós temos tudo pronto para soltar. Nós estamos com, quer dizer, tem coisas excelentes sendo preparadas. Tipo? Choque de energia barata, o Pacto Federativo, a redução e simplificação dos impostos, as privatizações. Tem empresas que vão ser privatizadas que vocês nem suspeitam ainda. Mas tem gente e que o presidente já concordou. Entendeu? Tem gente defendendo algumas medidas já imediatamente para tentar dar uma impulsionada na economia até a aprovação da reforma. Mas eu pergunto para vocês, qual é a média de crescimento dos últimos 10 anos? 0,6%. O Brasil afundou, o Brasil atolou. O diagnóstico nosso durante a campanha foi esse. Quer dizer, o nosso diagnóstico era exatamente esse. Olha, as práticas dirigistas, intervencionistas, corromperam a democracia brasileira e estagnaram a economia brasileira. Então você tem que começar atacando o principal problema. O maior deles é o seguinte, são 750 bilhões de gastos e acelerando. É um buraco fiscal enorme a Previdência. Então o Brasil não tem a menor chance de retomar o crescimento sem remover isso. Cair em qualquer outra tentação, não, segura o preço do petróleo aí para dar um boostzinho, né? Segura o preço da energia, solta um dinheirinho, baixa o juro um pouquinho. Será que a Dilma não fez isso? Mas hoje ministro, tem um aspecto, entendeu? Hoje o senhor prometeu antecipar a distribuição de se tivermos certeza de que a Previdência será aprovada, não esperaremos até a liquidação da sessão onerosa, que aliás eu tive aqui com vocês e conversei na época também, que eu achava que era uma coisa importante, que no primeiro ano você não fez as reformas ainda, como é que você vai tentar reduzir o déficit o máximo possível? A estimativa é 120. Sessão onerosa, hoje nós acabamos de fechar o nosso acordo, os leilões, decidimos o bônus de subscrição para o leilão da sessão onerosa, 106 bilhões. 106 bilhões. E semana passada acertamos com a Petrobras, essa sessão onerosa estava enrolada há 2 anos, o Tribunal, o TCU, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Minas e Energia, a Petrobras, ninguém acertava. Vai passar pelo Congresso? Acertou-se. Juridicamente não é necessário. O Congresso, eu tentei no final do governo Temer fazer um acordo qualquer para descomprimir isso. Agora, hoje nós vimos claramente, juridicamente, lá está escrito, tem a lei 2.217, que estabelece o regime de partilha, e a outra lei que estabelece o contrato de cessão onerosa, e lá é bastante claro, juridicamente, está escrito bastante claro. É um acordo entre a Petrobras, é um acordo entre o presidente Rodrigo Maia me disse hoje que está resolvido, que vai passar pelo Congresso. O presidente Rodrigo Maia pode fazer o que ele quiser, que ele é o presidente da Câmara. Eu estou dizendo que juridicamente não tem Congresso no contrato. Não tem Congresso no contrato. É um contrato juridicamente perfeito. Que ele queira o protagonismo, eu entendo. Que eu apoie o protagonismo dele. Estamos juntos. Eu quero apoiar o Pacto Federativo. Nós vamos, inclusive, reservar um pedaço desses recursos para isso. Mas, juridicamente, eles não estão nesse contrato. Mas, o ministro... É importante esclarecer isso. Ministro, Então, eu ia só terminar dizendo que o governo está andando. Com menos de 3 meses, tinha mandado o anticrime e tinha mandado a reforma econômica da Previdência. Aí todo mundo diz, não vai ter potência, vai ser desidratado. Eu não acredito. Eu acho que vai ser em torno de 1 trilhão. Eu realmente acredito nisso. Eu tenho conversado com prefeitos, governadores, deputados, e eu acho que nós vamos ter 1 trilhão. E a escolha é simples. Me perguntou também o Heraldo, mas e se não vier isso? E perguntou também a Cris, se vier menos, se vier 500 ou 600? Ora, virou uma reforma à la Temer. Reformamos o sistema de repartição, vai durar aí mais 5, 6 anos, resolveu o problema do governo Bolsonaro, o próximo governo vai ter problema de novo. Então, e aí o que vai acontecer? Eu vou lançar o regime de capitalização? Não. O Brasil vai crescer mais rápido? Não.
vai resolver o problema ali da Previdência, e vai continuar um horizonte fiscal complexo lá para frente, não se lança o regime de capitalização. O regime de capitalização cria poupança interna, forte, e ao mesmo tempo, ao sinalizar na dimensão fiscal que você desentupiu... E por que está havendo resistência a esse programa? Na hora que você... Tem dois tipos de resistência. Tem uma resistência que vem da ignorância. As pessoas não conhecerem isso. É natural. Ignorância ou desinformação? Ignorância não, ignorância. O sujeito não conhece. Ele acha que o sistema de capital... Ele acha que o sistema de repartição é um sistema interessante, porque é solidário e tal. Qual é a solidariedade do regime grego que quebrou? Qual é a solidariedade... Há país mais solidário que o bolivarianismo do século XXI? Onde é que existe mais solidariedade do que na Venezuela? Olha o que virou aquilo lá. Então não está falando o país. Convencer melhor as pessoas. Isso se chama ignorância. As pessoas querem coisas e não sabem como obter essas coisas. Fazem tolices do ponto de vista técnico. E destroem países. E destroem sistemas previdenciários. Então tem um problema de ignorância mesmo. Tem uma turma que não conhece. E há outro problema? Não é por maldade. E tem uma turma que quer estabelecer novos termos de apoio político. Eu quero ir para um tema, ministro. Estabelecer formas de cooperação ainda que não estão bem definidas. Ministro, eu quero ir para um tema que é uma imagem que nós vimos e que está dentro disso que a gente está falando aqui, recuperação da economia, emprego, desemprego. Um dos dramas do Brasil. Vamos ver essa imagem ali no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, uma fila quilométrica. É assustadora essa imagem. Muitas pessoas à procura de emprego. Além desta imagem, ministro, tivemos imagens semelhantes também, com brasileiros e brasileiras atrás de emprego. Você está fazendo um comercial do PT. Você está me mostrando o que o PT fez com o Brasil. Em diversas capitais. Que você está me mostrando. Mas eu vou dar um dado também. Você está me mostrando o seguinte, olha, a política da Dilma criou 13 milhões de desempregados. A política da Dilma... Isso é o que você está me mostrando. Tem um número aqui, ministro. Tendo dito isso, tendo me mostrado isso, agora vamos conversar sobre o que nós vamos fazer para consertar isso. O que o senhor tem para o jovem brasileiro? A primeira coisa que eu falo para o jovem brasileiro é o seguinte, chega para o seu pai e peça a ele para fazer um sacrifício, ser responsável financeiramente, consequente, em vez de te condenar ao desemprego. Sabe por que você está desempregado, jovem? Porque para empregar uma pessoa, você tem que desempregar a outra. Os custos trabalhistas são muito altos. Sabe por quê? Essa previdência é perversa. Ela financia privilégios, ela financia desigualdades com o pior imposto do mundo. É o imposto sobre o trabalho. Então tem 50 milhões de brasileiros que não contribuem para a Previdência e vão se aposentar. É por isso que o sistema já está quebrado. E é por isso que a ignorância impede que as pessoas percebam isso. Então quando você faz um regime de poupança, Previdência, a nova Previdência baseada na poupança, primeiro, você vai dar um choque de empregabilidade naqueles jovens. Dos jovens que estavam ali, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões vão arrumar emprego em menos de um ano. Porque você reduziu, como é que você chega sumiu o encargo trabalhista. Isso é simples. Corta pela metade o custo do trabalho. Mas não tem qualificação. Na hora que você também, remove, né, ministro? Justamente as maiores vítimas de desemprego são justamente os menos qualificados. Você vai ter que pagar R$2.000, o salário mínimo é 1.000. Você tem que pagar R$2.000 para dar um emprego. Você vai contratar um menino que é filho de uma das pessoas que está aqui, que estuda na PUC, que fala 3 línguas, vai para o exterior toda hora, ou você vai pegar alguém da periferia que não sabe... O discriminado é justamente o mais pobre. Ministro, o senhor está dizendo que vai cortar Entendeu? o custo trabalhista. Significa que não terá contribuição patronal para a Previdência. Isso significa quantos bilhões? 300 bilhões? Já fizemos a conta, são 450 mil jovens, porque nem todos que entram... Você sabe o que é? É porque as perguntas, elas exigem uma resposta... porque senão o telespectador não entende. Ministro. Então é assim, você me mostra uma fila onde tem milhões de desempregados. Eu digo o seguinte, olha, 50 milhões de brasileiros não têm emprego porque os encargos são altos. Porque custa 2 para empregar um. Então, para você dar emprego para 50 milhões... A população economicamente ativa é 106 milhões de pessoas. E aí, qual é a sua solução? E aí tem 50 milhões que pagam, estão no mercado formal, e tem 50 milhões que não pagam. Aí você fala o seguinte, olha, esse sistema não funciona, é um sistema perverso. 50 milhões não contribuem e vão envelhecer. Esse sistema acabou. O sistema não dá. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos libertar as futuras gerações? Vocês são responsáveis, vocês são sérios efetivamente ou são demagogos? Vocês são sérios?
façam um sacrifício. Arrume uma potência fiscal de 1 trilhão, nós libertamos as futuras gerações dessa armadilha em que nós caímos. Que é essa armadilha aí. Baixo crescimento, há 10 anos crescendo 0,6, desemprego. Você acha que são 13 milhões? Esse é o dado oficial. Tem mais 8 milhões desalentados, tem mais 10 milhões no informal, são 50 milhões que não contribuem. Então isso é um desastre. O Brasil é economicamente um desastre. E é um desastre que não aconteceu hoje, não. O Brasil crescia 7%, depois caiu para 5%, depois na década perdida caiu para 2,3%, agora recentemente caiu para 1 e pouco, e agora é 0%. Isso foi construído ao longo de 30 anos. A transição para esse novo regime. Isso não aconteceu de repente. Não há uma solução rápida que você vai chegar hoje e consertar tudo. Agora, se você sinalizar essa reforma da Previdência, o Brasil de julho para frente já começa a crescer a 3 e pouco. Na hora que você lança um regime novo de capitalização, de poupança, de nova Previdência, baseado em poupança, é a carteira verde e amarela, sem encargos trabalhistas, já vai criar 1, 2, 3 milhões de emprego para jovens que não conseguiram até hoje entrar no mercado de trabalho. Aí você fala, bom, mas você vai perturbar a antiga, né? Porque eles vão parar de contribuir. Sim, por isso que precisa de 1 trilhão de combustível lá para aguentar essa transição. Você está enchendo o tanque da Previdência antiga, interesse próprio. A carteira verde e amarela só vem se for aprovada a reforma da Previdência? Eu não vou lançar um regime previdenciário novo se essa geração não tem a coragem ou o conhecimento, ou a responsabilidade para saber que tem que pagar o custo de transição. Se você está muito preocupado, as mulheres têm que se aposentar bem mais cedo, o rural também não pode, isso também não pode, o funcionário público também não pode, porque você está dizendo o seguinte, olha, o seu filho vai continuar pagando esses privilégios todos. Eles vão ter que contribuir para esse desastre que é o atual sistema. É isso, é simples como isso. Ministro. É simples como isso. Aí, agora, você tem várias. Na hora que você fez a reforma da Previdência, lá fora, eu tive lá, primeiro em Davos, agora no FMI, tem uma explosão de investimento para entrar, porque a economia mundial está desacelerando. Ela está começando a desacelerar. Depois de longo período na base de anabolizante, que é juro baixo, juro quase zero, isso está sendo removido gradualmente. E a economia mundial está começando a desacelerar. Os horizontes de investimento lá estão ficando turvos. E aqui é o contrário. Se você fizer uma reforma da Previdência, você desobstruiu o horizonte. E aí vem esse dinheiro todo para saneamento, infraestrutura, energia, particularmente petróleo, mas também energia elétrica, tudo isso. Tem uma enxurrada de dinheiro querendo entrar no Brasil, de fora. E de dentro, também, se você fizer essa reforma fiscal, os juros vão começar a descer mais ainda. E aí começa também o que a gente chama de crowding in, são os investimentos privados que foram expulsos. Ministro, eu sei que o senhor é otimista, bem otimista sobre a reforma da Previdência. Eu não sou otimista, sabe, engraçado. E se não for aprovada? Olha, deixa eu te falar como... Eu estou acostumado no tempo seguinte, quando houve o plano cruzado, eu fui chamado de pessimista. Aí houve o plano Collor, eu era pessimista. Aí agora eu sou otimista. Eu não sou nem pessimista nem otimista, eu sou um cara que observa o que está acontecendo e tem uma boa capacidade de avaliação do que está acontecendo. Ministro, então, eu não estou falando com otimismo, não. Eu estou falando com realidade. Por exemplo, você me pergunta qual vai ser a taxa de crescimento se não tiver reforma. Se não tiver reforma, nós vamos entrar numa rota conhecida. Tem um vizinho aqui que está nessa rota. O déficit fiscal vai explodir, o ano que vem já vai para 180. Não é Argentina, não. É Venezuela. É mais sério, é mais rápido. A deterioração é mais rápida. Porque a Argentina já está tentando o ajuste. Nós, se não fizermos a reforma, nós vamos para o desajuste. Por isso é que é impensável que não vai haver. A pior hipótese é essa que a Cris e o Heraldo falaram, que é vir a meio vapor, vem aí 600, 700. Resolveu o problema do governo Bolsonaro. Resolveu o problema. Agora, não resolveu o problema do Brasil. Não vai retomar crescimento, não vai ter nada simpático acontecendo. Só resolveu um problema fiscal de curto prazo. Eu queria trocar de assunto, porque tem muitos assuntos na pauta, a gente tem que passar por eles, até porque o seu ministério é muito grande. Reforma tributária, o senhor também, né, numa dessas viagens recente agora a Nova York, o senhor falou dela. E eu queria fazer pelo menos duas perguntas. Primeira pergunta é o seguinte, sempre que o secretário da Receita Federal fala, ele fala da criação de um imposto sobre transações financeiras que substituiria outros impostos. Em que isso é diferente da CPMF que o senhor disse e o presidente disse várias vezes que não será recriada? A nossa reforma
Existe um objetivo final. Nosso objetivo final é os impostos saírem de 18% do PIB, que aliás é um pouco menos do que é o Chile hoje, sai de 18% do PIB, fora 36% do PIB. Então houve uma escalada de impostos. Nós não conseguimos fazer isso retroceder tão rápido, mas a nossa ideia é começar o governo aí com 35% do PIB e terminar com 30%. Se houvesse um outro governo, etc., ou a política continuasse, baixava para 25%, num outro mandato. E o ideal é que fosse 20% do PIB os impostos. Outro mandato Bolsonaro? Não, qualquer mandato que tivesse uma equipe econômica que fizesse a continuidade dessa proposta, de um programa liberal. Um programa liberal de economia, a diferença entre o social-democrata e o liberal-democrata, os dois estão ali no centro, os dois são razoáveis. Eu estou perguntando da CPMF. Um gosta mais de impostos e o outro gosta mais de cortar os gastos, controlar os gastos. Eu vou chegar na CPMF. Então, qual é a nossa proposta para impostos? E o Sintra, especificamente. O Sintra vai pegar 2, 3, 4 impostos, como PIS, Fim Social, esse negócio todo, e compactar isso num imposto único federal. Porque os governos passados criaram impostos não compartilhados. Nós queremos ir na direção de um imposto único federal com base no IVA. Eu falei isso durante a campanha. Nós estamos estudando como é que nós vamos fazer um imposto centralizado com base no IVA. Porque nós estudamos todas as propostas de reforma também. Aí você diz assim, bom, mas então é a reforma do API? Não, porque a do API é parecida com a do API até um certo ponto, mas depois diverge. Porque o API queria colocar juntos os estados e municípios dentro dessa mesma estrutura. Isso não é possível, porque você está justamente num regime democrático, descentralizado, o governador não quer abrir mão daquela base tributária dele, nem o prefeito. Deixa eu fazer uma pergunta só sobre uma coisa que o senhor falou. Eu chego no CPMF. Eu sei que você vai chegar, mas aqui eu quero fazer agora só uma derivada pela falar dessa junção de impostos. Tá. O senhor falou de PIS, Fim Social. Fim Social não existe mais, existe COFINS agora. COFINS. PIS, COFINS e IPI. O senhor sempre fala Fim Social, Fim Social acabou, acho que há 20 Contribuição sobre lucro líquido. Pois é, e isso aí PIS, é o seguinte, é PIS, IPI, IOF e Contribuição Social sobre lucro líquido. Tem um problema técnico aqui, é o seguinte, é que eles incidem sobre bases diferentes, eles incidem sobre o fato gerador é diferente, né? A contribuição social sobre o lucro líquido pode juntar com imposto de renda da pessoa jurídica, porque é lucro. Né? O IPI é sobre produção industrial. Então, quer dizer, os técnicos que eu tenho ouvido dizem que não é possível juntar esses impostos sem criar um monstrengo. Né? Não, nós vamos ter uma Isso é uma coisa. Primeiro, depois eu quero continuar sabendo se vai ter CPMF. A CPMF, o Sintra jura que não é. Que o negócio dele não é a CPMF. O Sintra participa de vários, chegou agora, pouco tempo teve lá fora, no exterior, tem um grupo grande de mais de 70 tributaristas que conversam. E eu escutei isso agora na reunião do FMI, o seguinte: qual o imposto que a Amazon paga aqui no Brasil? Você encomenda 4 camisas lá fora, a camisa chega, qual imposto você paga? Qual o imposto que a Netflix paga aqui no Brasil? Tem uma economia digital, o IVA era extraordinário para uma fase de uma economia industrial. Você entrou na economia digital agora e um dos temas mais importantes conversados lá no FMI era exatamente o seguinte: as novas bases de tributação. Nós vamos ter que mudar. Você está com a economia hoje que gira em altíssima velocidade, tudo com bytes and bits. Como é que você vai tributar esse negócio? Um dos principais problemas hoje é a erosão de base. Os países se desindustrializaram, se digitalizaram, então a base de incidência é o que está na discussão. Qual dessas bases nós vamos usar? Isso é que o Sintra está debruçado já há 6, 7 meses. Ou seja, tributos, pagamentos. Exatamente. Qual é a base sobre a qual vai incidir esse negócio? Fez o pagamento, recolheu o imposto. Ele pensa nisso, sobre pagamentos. Então não é uma movimentação financeira bancária, não é isso. Seria um pagamento. É mais abrangente até, né? É mais abrangente, por isso que a alíquota pode ser bem menor. Qual é o problema nós simulamos lá o que seria a reforma do API. Sabe qual é a alíquota para você acabar com esse imposto todo e botar um IVA 35%, para você arrecadar a mesma coisa? Pô, você vai acabar com os impostos para botar um imposto de 35%. E essa dos pagamentos? O efeito de cascata desse 35% essa dos pagamentos, na verdade, é um outro nome para a CPMF. Quer dizer, além de ser mais ampla. É um pouco mais ampla, é bem mais ampla. É bem mais ampla. Pegará
toda a movimentação financeira, então quando você receber o salário já vem o desconto. Por favor. Não. Quando você sacar o seu salário, não é salário, na boca do caixa... Não é sobre salário, não. É sobre todo tipo, pelo que ele falou, sobre todo tipo de pagamento, inclusive assim, saque na boca do caixa, como ela está dizendo, ou o pagamento do cartão, ou qualquer outra coisa. Só para te tranquilizar, esse imposto, porque a gente, é aquilo que eu digo sempre, né? É muita discussão ao mesmo tempo. Você fala assim, vocês vão fundir imposto? Sim, nós vamos fundir. Ah, mas a base de incidência é diferente. Sim, por isso nós estamos estudando a base e é um problema que está sendo estudado lá fora. Mas isso é CPMF? Não. Esse é um IVA. Esse é um IVA que nós estamos estudando IVA aqui. Federal. É um IVA federal. A base de incidência nós estamos ainda vendo, porque justamente são bases diferentes. Mas não pode juntar contribuição social sobre Calma, o mas nós vamos ter IPI. uma base de arrecadação. Acabei com o IPI, abandonei aquela base de tributação, fui para uma outra, botei uma alíquota que acabou com o IPI, aquilo. faz o que com a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus segue o jogo. Mas acontece que a diferença dela é que ela não paga IPI. Mas aí eu não tenho... Mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda que você está dizendo. Está dizendo assim, você vai mexer na Zona Franca de Manaus? Não vou mexer na Zona Franca de Manaus. Está na Constituição, está lá. Agora, e se os impostos caem todos para zero? Eu não mexi na Zona Franca de Manaus. Ou seja, ela perdeu, economizou 25 bilhões. Eu não economizei 25, eu simplifiquei para o Brasil inteiro. Quer dizer que o Brasil agora não pode ficar mais eficiente porque tem que manter o Merval Pereira. Não, eu não defendo a Zona Franca de Manaus, eu estou querendo fazer. Pois é, então como é que as respostas são muito claras. A Zona Franca de Manaus fica do jeito que ela é, ninguém nunca vai mexer com ela. Agora, isso quer dizer que eu não vou simplificar impostos no Brasil, porque senão, quer dizer, eu tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque senão não tem vantagem para Manaus. Quero fazer, deixa eu clarificar minha pergunta. Por favor, o Merval Pereira tem uma questão do senhor, ele vai entrar na discussão agora. Mas eu ia chegar na CPMF. Quando ela foi nesse imposto sobre pagamentos, quando isso foi considerado, curiosamente, não era como o IVA. Não era como esse imposto único aqui. Ele era uma consideração justamente se o custo de transição do regime previdenciário antigo para o regime novo fosse muito alto e você lançou um regime novo e está pegando na veia e começou a criar 10 milhões de novos empregos, você cria mesmo. Você cria realmente 10 milhões de novos empregos em 2, 3 anos, que é um negócio que nunca aconteceu no Brasil, na hora que você derrubar o mais perverso de todos os impostos, que é tributar o trabalho. Isso é um absurdo, isso é um contrassenso, isso é uma injustiça social, isso é uma ineficiência, é um negócio completamente detestável. E nós estamos absolutamente habituados a isso, achando que é normal você tributar, botar um encargo 100% em cima de um trabalhador. Isso é um absurdo. Então, na hora que você reduz isso e cria um sistema virtuoso, o que não era a nossa previsão? Isso vai ser um sucesso. Aí todo mundo que criticava isso vai falar, nós queremos ir para isso também. Aí a gente tem que falar o seguinte, não, vamos fazer o seguinte. Aí tem que fazer outra reforma da Previdência. Vamos baixar. Não, aí você diz para o antigo o seguinte, para o regime antigo, você fala assim, vem cá, vocês querem mais emprego? Porque está muito claro que tem um regime que, o presidente falou isso durante a campanha, há regimes que criam muito empregos com um pouco menos de direitos. E há regimes que têm muitos direitos e tem 50 milhões de desempregados. Então se você lança um sistema novo, mais parecido com o americano, onde tem muita geração de emprego. Você vê que o desemprego lá é 3%. E uma geração enorme de emprego, com baixa regulação e etc. Aí você cria um sistema muito poderoso, que todo mundo acha que é virtuoso. Aí você vai ver os pais falando assim, eu gostaria de ter um regime desse. Vamos fazer o seguinte, se a gente criar uma contribuição sobre pagamento, uma contribuição previdenciária com uma base de incidência, que seriam pagamentos, quem sabe vocês têm menos ojeriza esse tipo de imposto, porque sabem que vão criar milhões de novos empregos na Previdência antiga também. Então, era por aí que nós estamos pensando. Ministro, eu queria mudar um pouco de assunto, falar sobre a imagem do Brasil no exterior. O senhor disse que há investidores prontos para entrar no Brasil. Agora, a imagem do Brasil no exterior é péssima. Agora mesmo, o presidente Bolsonaro será homenageado como homem do ano e não encontra, os organizadores não encontram lugar para fazer a festa. O Museu de História Natural se recusou, o Cipriani recusou. É um bom ponto. Nós vamos chegar lá. Então, eu queria saber o seguinte, como é que o senhor acha que essa imagem do Brasil, do presidente Bolsonaro, pode afetar
no ânimo dos investidores para voltarem ao Brasil? Merval, a imagem do Brasil ficou péssima lá fora. Porque quem passou a imagem do Brasil lá fora foram os que perderam a eleição. Era o establishment. Então o establishment passou a eleição inteira atacando a democracia brasileira, dizendo que ela estava em risco, que ela está em perigo, quando na verdade houve um movimento extraordinariamente virtuoso. E isso que eu fui fazer lá fora. Eu fui a Davos, eu fui a Nova York, eu fui a Washington, exatamente para dizer o seguinte, olha, e eu não tive pressa em ir lá fora, sabe por quê? O voto estava aqui dentro, primeiro. Os votos da eleição estavam aqui dentro, não estavam lá fora, primeiro. Segundo, os votos para aprovação da reforma da Previdência estão também aqui dentro, no Congresso. Então, lá fora não é uma prioridade. Não é uma prioridade ir lá fora e prometer coisas. Ao contrário, nós temos que fazer a entrega aqui dentro. Depois nós vamos lá fora. Mas, por circunstância, eu acabo tendo que ir lá fora e vou lá fora. Vou tanto a Davos quanto vou ao FMI. Chego lá e encontro essa imagem realmente estilhaçada do Brasil. O que é um desserviço que nós fizemos para nós mesmos. Porque nós estamos vivendo uma democracia virtuosa, nós tivemos a independência dos poderes, legislativo, judiciário e executivo são independentes. O legislativo fez impeachment à direita e à esquerda, o executivo tentou comprar o legislativo porque ele era independente, despertar o judiciário que prendeu os dois. Então, isso é uma história virtuosa, foi construída por vocês. Quem estilhaçou a imagem do Brasil? Vocês têm uma história virtuosa. O Brasil é uma democracia emergente, uma sociedade aberta em construção, extraordinária, poderes independentes, livre imprensa, liberdade de opinião, inclusive para errar, como vocês erraram. Porque foi um choque para vocês a eleição do Bolsonaro. Ninguém apostava nele. Todo mundo apostava no establishment. E quando o establishment perde a decência, a regeneração vem pelo voto. Eu já sabia que essa eleição ia ser igual a de 89. Doutor Ulisses Guimarães, doutor Mário Covas, doutor Aureliano Chaves, foram devastados na eleição. Mas, por quê? Mas a gente, ministro, por quê? Porque numa democracia ministro, vibrante como a brasileira, uma democracia vibrante, um trabalho que vocês construíram ao longo de anos. Com notícia, com informação, com ética. Com notícia, com informação, com ética. Anos e anos. Agora, é humano, às vezes a gente perde o olfato. Passou o negócio por ali, você não pegou o olfato. Agora, mesmo quando nós falhamos, nós, o establishment, falhamos, eu era colunista também, eu também estava aqui. E nós não percebemos que tinha um fenômeno. E esse fenômeno era o quê? Era uma rejeição ao establishment. Porque o establishment perdeu a decência. Primeiro com a hiperinflação, depois com corrupção. Ministro, voltando à pergunta do Não, Merval, mas é importante, eu vou chegar lá. Sim. Eu vou chegar lá fora. Então o que acontece? Quem perdeu a eleição, durante a eleição, usou a ameaça. Golpe. Vão tocar fogo no Brasil, isso é um golpe. O PT falou muito, isso é um golpe, é um golpe, é um golpe. Então, foi um desserviço prestado. Uma democracia vibrante, onde mesmo quando a imprensa convencional dá uma distraída, ela sofre uma ruptura pelas mídias sociais, que fala assim, olha, vocês não estão percebendo um negócio que está acontecendo aqui. E aí a mídia convencional, na mesma hora, corrige, entende e fala, opa, eu tenho a missão realmente... Mas o ministro da seara do senhor, que é a economia, então, não houve recuperação ainda. Não houve ainda uma recuperação. Não houve nenhuma medida. Como é que vai haver uma recuperação econômica se não houve nenhuma medida? O que foi aprovado? Zero. Como é que vai ser ter uma recuperação econômica com zero aprovado? Então não adianta. Aquela fila de 13 milhões ali vai para 16 se não aprovar. Vai para 25 se não aprovar. O déficit vai de 120 para 160. Só para ser justo. Mas olha, só para ser justo. Esquece, é tudo sonho. Tudo sonho. Esse negócio de que a economia vai sair voando, isso era coisa do establishment. A coisa do establishment era isso. É assim, não, agora basta isso que vai tocar. Não, nós já empurramos com a barriga tempo demais. Tem que fazer reforma. Mas eu quero chegar no seu ponto, que ele é importante. Ser justo, hoje o presidente Bolsonaro foi eleito um dos 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista da Time. Sim, então, isso é para contrabalançar. Claro, porque a mídia convencional sabe da sua importância. É decisiva, é formadora de opinião também. Tem uma outra margem do rio, eu digo sempre, tem duas margens no rio. Tem a margem das redes sociais e tem a outra margem. Para ganhar uma eleição, você pode ganhar numa margem. Para governar, você precisa das duas margens.
Você precisa realmente das duas margens. Mas eu queria dizer do negócio da imagem lá fora. Então eu fui lá fora e apresentei essa visão, que para eles foi surpreendente. Para mim era trivial. Depois de 30 anos de governo de centro-esquerda, que era também natural, não houve 20 anos de regime militar, o que era absolutamente natural? 30 anos de centro-esquerda, porque antes era direita. Então agora é centro-esquerda. Só que depois desses 30 anos, com a economia crescendo 0,6% nos últimos 10 anos, 2% em 30 anos, é um desempenho medíocre para uma economia como a brasileira. Rica em recursos naturais, tem um crescimento populacional, está investindo em educação, era para estar crescendo muito mais, mas ela tem muitas distorções que o intervencionismo econômico causa. Você vê o primitivo da coisa. Para subir um petróleo tem que falar com o presidente da República, para mexer no preço do... Isso é primitivo. Aliás, ministro, você está falando de petróleo? Você vê assim, os caminhoneiros, por que tinha 300 mil caminhoneiros a mais na estrada? Porque o BNDE botou 300 mil caminhoneiros. Então o governo do PT botou 300 mil, deixou as estradas esburacadas, botou 300 mil pessoas a mais dirigindo caminhão. E acabou com a demanda. E aí criou uma recessão de 4%. Aí vai para casa. Aí quando o negócio para, o governo não está tomando providência. Não, rapaz, é política econômica desastrosa. Destruir a eletricidade, destruir o petróleo, destruir as estradas. Você está falando um pouco do passado. Foi isso que aconteceu. Não, então vamos chegar. Então a imagem lá fora foi até bom, porque falou-se tão mal de uma democracia vibrante que ficou fácil explicar. Pessoal, sabe o que aconteceu lá no Brasil? Depois de 30 anos de centro-esquerda, venceu uma aliança de conservadores e liberais, centro-direita. Só isso que aconteceu. Aí todo mundo, interessante. Sabe o que nós vamos fazer? Privatizar, abrir a economia, reduzir impostos. Interessante. Então, o ambiente lá já é favorável ao Brasil. Exatamente como a Bolsa aqui. Eles são rápidos também. É só você dar a explicação clara, simples e cristalina do que está acontecendo. Podemos mudar um pouquinho aqui. O senhor está dizendo a imagem mudou, eles estão atentos. Essa questão do diesel, ministro... E o museu. Você falou do museu, que ele não acha um lugar e tal. Eu, por acaso, sei o que está acontecendo, porque é o Bank of America, o presidente do Bank of America, que é o presidente da Câmara que escolheu o Bolsonaro, o homem do ano e tal. Na verdade, é a Câmara dos Estados Unidos, né? A Câmara de Comércio lá deles. E eles faziam normalmente lá. Agora, não são os americanos que estão com a péssima imagem, não. É o prefeito de Nova York, que é um democrata, que quer atacar o Trump, que abraçou o Bolsonaro. Aí o prefeito de Nova York fala, não vai ter festa no museu. Resultado, está cheio de gente querendo emprestar o lugar para o Bolsonaro fazer a festa. Não é verdade que não tem lugar. Está cheio de gente. Na mesma hora eles falam, então vamos fazer em outro lugar. Aí o pessoal do museu, não, peraí, quem sabe, se pagar isso, pagar aquilo. Não queremos mais. Mas só mudar um pouquinho então, só para mudar um pouquinho de assunto. Entendeu? Aqui. É um eixo, é um negócio político. É o prefeito de Nova York, democrata, querendo sacanear o Trump. Vamos falar dos nossos problemas um pouquinho aqui? O senhor falou da questão a gente tratou da questão do diesel, que é um problema dos caminhoneiros, que já vem de algum tempo, a questão do preço, falta de demanda por frete, essa coisa toda. Agora, foi o próprio governo que criou esse estresse todo em relação ao preço do diesel. Não colocou em risco aí justamente essa possibilidade do investimento importante na área de petróleo, que depende de credibilidade das regras? Não se colocou isso em risco? Olha, super bem colocado. E daí a dificuldade e a razão, inclusive, do tumulto por falta de treinamento. O time ainda está, volta e meia tem uma bola nas costas, o treinador ainda não botou todo mundo jogando direito. Volta e meia tem um problema ainda. Mas é importante para mostrar que o problema, o evento, tinha duas dimensões. A dimensão política. Ora, um governo que viu a desorganização que foi, aquela confusão causada por políticas do PT, mas que acabaram atingindo o governo Temer. Essa dimensão política é importante. Eu acho interessante que você tenha um presidente da República que tenha essa sensibilidade, que não está na mão só dos economistas. Mesmo porque ele apoiou a greve dos caminhoneiros. Isso, se ele apoiou, ele fala, esse troço é sério, essa turma votou em mim, essa turma é séria, é importante na circulação de riqueza no país, eu tenho que estar atento. Então, essa atenção dele para aquela dimensão é importante. Por isso que eu pensei e falei, deve ter acontecido alguma coisa lá que eu não estou entendendo, não vou comentar enquanto não conversar com ele. O senhor alertou ele para o risco de afetar a credibilidade nesta área de investimento? Não, é evidente que quando eu cheguei e nós conversamos sobre isso, nós já estávamos lá atrás pensando nisso.
Eu já tinha conversado com o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, dizendo, olha, desenvolva a média móvel, faça alguma coisa. Se tiver choque para cima ou para baixo, atenua um pouco o movimento. Porque nós estávamos entre dois extremos. Um extremo era a Dilma, que segurou o preço anos até quebrar a Petrobras. Aí você foi para o outro extremo, que foi o Pedro Parente, no governo Temer, que botou reajuste diário. Ficou bem na foto com o mercado financeiro, mas cá para nós, o sujeito não pode pegar um caminhão em Salvador e quando chegar em Recife para entregar a carga, o preço está 30% acima, não é razoável. É uma falta de sensibilidade para a economia real. Uma coisa é você querer fazer um bom trabalho e ficar bem com o mercado de capitais. Vai entrar na cesta da Petrobras? Não é fator político. Não. O que a gente tem que procurar tecnicamente é o seguinte, não é 8 nem 80. Nem você pode ficar com reajuste diário, que não é sensato do ponto de vista da economia real. É muito bonito para os financistas, mas não é sensato para a economia que se move, a economia real. Nem o controle de preço. Então, eu tinha sugerido já há algum tempo atrás, 3, 4 meses atrás, conversando, falei, olha, tem que ter algum mecanismo de média móvel. Como é que é feito? Aí o Castelo falou, não, nos Estados Unidos é indexado ao frete. Você partiu dias úteis, ficou 6 dias da viagem, o preço constante. Aí subiu nos últimos 3 dias. Então você põe lá 6 sobre 9 o preço antigo, mais 3 sobre 9 o preço recente, faz a média e você paga depois. Ou seja, o frete está indexado ao custo do diesel. E quando você fala que subiu 5 o diesel, o frete bate só 2, pouco, porque o diesel é só 40% do custo da viagem. Tem muitos outros custos aí embutidos. Então, é um problema que tem que ser tratado tecnicamente. E aí sim é o problema que você falou. Tem uma dimensão política que eu entendo o que preocupou o presidente. Agora, tem uma dimensão econômica que ele também entendeu, que é o seguinte, presidente, tem o pré-sal saindo do chão. Se a gente, para agradar os caminhoneiros, vai custar 1, 2, 3, 4 bilhões, e você vai deixar de capitalizar $1 trilhão saindo do chão, vamos fazer o seguinte, a gente compra caminhão de todo mundo, dá caminhão de graça depois. Agora, o petróleo tem que sair do chão. Não pode ter política, interferência política nos preços. Não pode ter política, interferência política nos preços, porque senão aquele óleo todo estragou. Quem é que vai comprar uma refinaria? Quem é que vai comprar uma concessão de um posto, de um poço de petróleo? Se na hora que você tira, pode ter um Maduro sentado em cima, pode ter uma Dilma, ou pode ter um presidente Bolsonaro que ia sentar em cima. Não faz sentido. O senhor acabou de dar um ato falho, falou de um posto em vez de um poço. O senhor, posto Ipiranga, eu sei, mas o senhor falou posto. Ministro, pois é, sobre isso do posto Ipiranga, que foi tão falado na campanha, foi a primeira pergunta dele, mas essa é a pergunta que não quer calar entre os investidores. Exatamente porque eles estão olhando não o preço da Bolsa agora, da Petrobras agora, mas os investidores institucionais, os investidores que realmente importam. Né? Eles estão pensando exatamente em todos os projetos que o governo Bolsonaro tem, que o senhor tem falado. Vamos aumentar as concessões, nós vamos vender as refinarias, nós vamos, enfim, todo esse projeto. Competitivo no gás, no petróleo. Tudo isso depende de que o ministro Paulo Guedes, realmente o que ele está falando, seja ouvido pelo presidente. O senhor foi ali fora, ele tomou uma decisão que provocou essa confusão toda, tem uma semana que a gente está falando disso, e ele nem te ligou, o senhor soube pela imprensa. Quer dizer, que autonomia, é a pergunta inicial dele, mas é a pergunta que não quer calar, que autonomia tem o ministro Paulo Guedes? Olha, do meu ponto de vista, a vantagem de você ter tido um treinamento científico, entre aspas, você ter tido uma formação assim, é que o que nos preocupa é o resultado. Então, se tem um barulho, mas no final o resultado é o mesmo, tanto que foi a minha intuição. Quando falaram isso, eu falei, olha, eu vou ter uma boa conversa. Chegando lá, eu acho que conserta isso. Então, se o resultado final é esse, porque eu tenho duas hipóteses. Uma é o seguinte, não, o presidente está afim de me tirar o poder, basta eu distrair, ele tira isso, tira aquilo. Não é o que eu sinto. Não é o que eu sinto. Eu senti um presidente legitimamente preocupado com uma dimensão política, que é o problema de uma greve potencial, e ele pedindo esclarecimentos. Porque realmente teria sido um problema se ele falasse assim, olha, não pode subir esse troço, não. E aí, pelas costas do ministro, ele deu uma ordem, desautorizou o ministro. Isso seria uma coisa muito séria. Não é de forma alguma o que aconteceu.
Eu conversei com ele, conversei com o Castelo. Se eles ameaçarem novamente greve, vai acontecer o quê? Porque eles já estão dizendo que o governo pagou para ver, vai aumentar o preço do diesel, que está todo mundo descontente. Olha, nós vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, se o petróleo continuar subindo lá fora, e o dólar? Um desafio. Se o petróleo sobe lá fora, o dólar sobe lá fora, a reforma não passa, nós estamos indo em direção ao caldeirão, vai ferver geral. Ministro, Por isso é que a reforma é importante, por isso que o presidente tem que estar atento também. Uma coisa é o problema, isso já tinha acontecido antes. Aconteceu antes quando houve um imposto, da mesma forma também, teve uma correria qualquer. O IOF lá no começo do governo. Teve uma correria qualquer, o pessoal da dimensão política, Casa Civil, etc. Olha, tem um problema aqui, precisamos dar uma solução. Aí chega no presidente, é um problema político, é legítimo, a Casa Civil chega lá, presidente, temos um problema político aqui sério, tem que tomar uma decisão. Aí toma a decisão. Aí bate para mim a coisa, eu falo, não pode, mexeu num negócio aí que não dá para mexer. Você isso acha aí que o tá presidente errado. vai ser mais cuidadoso a partir de agora, depois dessa confusão aí que deu? Eu acho que o presidente tem um estilo dele, ele é um homem impulsivo, ele é sério, íntegro, ele quer fazer a coisa certa. E é quando a turma chega e fala, olha, está acontecendo esse problema seríssimo, ele reage, esse problema ele não fica parado. Do diesel, ministro, não foi aconteceu de repente. Sabe por quê? Eu perguntei para o senhor na campanha, eu perguntei para o presidente, quando ele era candidato, o que aconteceria com o preço do diesel, porque tinha data para ele mudar, ele tinha que assumir e tomar uma decisão. Vocês não foram imprevidentes? Olha, ele quando conversa é engraçado, porque ele fala assim, olha, o petróleo é mais barato aqui, aliás o Ciro andou falando isso na campanha também, o petróleo é barato aqui, eu tenho, vamos supor, 80% eu produzo aqui, 20% eu trago de fora, faz uma média aí dos dois e faz isso, faz aquilo. E eu digo, presidente, se eu comprou uma casa na Barra, se eu comprou uma casa em Angra, aí de repente teve um boom imobiliário, o senhor vai vender pelo média do preço que o senhor comprou, ou o senhor reconhece que tem um preço diferente. E não é um problema nosso com a Petrobras ou com o preço do caminhoneiro. É $1 trilhão que tem embaixo do chão. Que se você começar a manipular politicamente o preço, você destrói a capacidade de investimento no Brasil. Essa crise do diesel não mostra que o melhor caminho seria privatizar a Petrobras? Olha, você acabou de dizer um negócio que o presidente levantou a sobrancelha. Como assim? Que é isso em que sentido? Como Ué, se toda hora, se o preço do petróleo sobe no mundo inteiro e não tem nenhum caminhoneiro parando no Trump, não tem nenhum caminhoneiro parando lá na Merkel, não tem nenhum caminhoneiro na porta do Macron, será que tem um problema aqui? Subiu a sobrancelha por quê? Explica pra gente. Porque achou boa ideia? O presidente fala assim, o presidente no dia seguinte me mandou um negócio, falou assim, Estados Unidos, aí mandou 60 bandeiras de companhias. Ele mandou isso, ele botou e isso depois na falou mídia assim, social. Brasil, aí veio uma bandeirinha só da Petrobras. Eu acho que ele quis dizer alguma coisa com aquilo ali. Acho que ele quis dizer alguma coisa com aquilo ali. Por exemplo, na sua interpretação, queria dizer o Na quê? minha interpretação, está ficando muito claro para o brasileiro comum o seguinte, tem 5 bancos, tem 6 empreiteiras, tem uma produtora de petróleo e refinaria, tem 3 distribuidoras de gás e tem 200 milhões de patos. Eu acho que está ficando claro. E o nosso programa era exatamente o seguinte, o caminho da prosperidade, que era uma mistura do Hayek, mostrando como as sociedades dirigistas destruíam os seus sistemas políticos, porque os piores sobem ao topo, os que têm menos escrúpulos justamente são os que sobem, os que violam as regras, os que compram, os que vendem, em vez de fazer a política correta. Então, e ao mesmo tempo, o Prosperity Through Competition, do Ludwig Erhard, que reconstruiu a Alemanha. Então nós fizemos o caminho da prosperidade. Os mercados, a competição, é isso que traz riquezas. O melhor programa de inclusão social é o emprego, a dignidade do emprego. E se levantar de sobrancelha e encorajar Então, o senhor a esse é o propor caminho. privatização? Esse é o caminho. Está muito claro, está ficando muito claro que quando você vê um problema, aconteceu a corrupção, onde é que foi? Ah, foi lá no Mensalão, onde é que foi? Foi no Correios. Aí você fala, e o Petrolão? Foi na Petrobras. Ah, e o problema lá do MDB, do Cunha, não sei o quê, foi na Caixa Econômica. Agora está dando um problema de caminhoneiro. Quem é que causou? O BNDE, que deu financiamento para botar 300 mil caras lá enquanto jogava o país na recessão.
Ele concorda e agora com subiu o preço do diesel, mais isso, mais aquilo. Aí você vai olhar como é que está a margem de lucro disso, quem são os distribuidores, quem é que faz isso. Aí você começa a inferir algumas coisas, né? Eu infiro, então, que ele já está se aproximando a concordar com a privatização da Petrobras. Não, eu acho que isso seria um salto muito grande. Mas tem uma estatal particularmente, que outro dia nós estávamos conversando, ele falou assim, PG, você está certo. Vamos embora. Vamos embora. BR? Não vamos falar. Eletrobras. Mas assim, o presidente, não, o presidente, é o que eu disse, eu fiz essa brincadeira e muita gente não gostou. Ele está aprendendo mais rápido que os economistas brasileiros. Ministro, tá bom. Ministro, o senhor prometeu durante a campanha zerar o déficit público. Só que nessa semana a sua equipe divulgou os dados da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevendo o déficit até o último ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro. O que deu errado? Não, esse é o LDO. Isso aí são as hipóteses exatamente cumprindo o teto. Falando assim, olha, se a gente bater no teto, a gente vai acontecer isso aqui. Eu prometi tentar zerar o déficit caixa no primeiro ano e falei que a cessão onerosa era importante, o déficit programado para esse ano era 120, a cessão onerosa já traz 73, então já vai para lá. Tem outra coisa que nós estamos fazendo aí, que nós vamos arrecadar mais, imaginamos, entre 15 a 20 bilhões, eu não quero falar ainda o que é, mas é algo que nós vamos remover uma coisa que tem aí, que está boiando por aí, nós vamos puxar esse dinheiro de volta. E as privatizações, o BNDE vai mandar 126 bilhões, as privatizações vão ser em torno de 80 bilhões, dá 200, vem mais 80 de instrumento híbrido de crédito, porque eles pedalaram não só o BNDE, mas pedalaram também a Caixa, o Banco do Brasil. Eu estou botando todo mundo para pagar isso. Então vem uma enormidade de dinheiro. Nós vamos bater vastamente a promessa que eu fiz de, em termos de caixa, arrecadar esse dinheiro. As previsões para frente são simplesmente moderadas, dizendo o seguinte: se não acontecer nada, se não fizermos reforma nenhuma, se não fizermos reforma da Previdência, se não fizermos nada, só cumprindo o teto de gastos, vai ser 120, 80, 60. Mas não é realista aquilo. Aquilo é só o que é. Se não acontecer nada, é Cristiana Lobo, por favor. Apex, ministro, uma das últimas crises do governo foi sobre a Apex. Qual a solução? Vai para o Ministério da Economia, no guarda-chuva da economia, ou vai ser extinta? Olha, se viesse para mim, eu acabava com ela. Pois é, tem gente no governo querendo acabar com a Apex e... Ela não está comigo, ela está lá. Irá? Se estivesse comigo, eu acabava. Tem 700 milhões ali para promoção comercial, e que eu acho que, na verdade, são grupos sobrepondo privados. ao trabalho da promoção comercial do Itamaraty. Eu acho que o Itamaraty que tinha que fazer esse trabalho, e a Apex, para mim, é um órgão redundante. Ministro, vai ter intervenção no censo e no IBGE? Não, intervenção de jeito nenhum. A moça que está lá é extraordinária, bem formada, Suzana, veio de fora. A pessoa assim... O censo será diminuído? O censo será diminuído por uma questão econômica mesmo, porque o que aconteceu? O censo dos países mais avançados do mundo tem 10 perguntas, 12 perguntas. O Brasil é um país pobre, faz 360 perguntas. Custa muito mais caro e tem muita coisa que, no nosso ponto de vista, não é tão importante. É intervenção, isso é uma intervenção. Não é uma senhor intervenção. Dizendo quantas perguntas tem que ter o censo? Ao contrário, nós não estamos dizendo nada. A moça chegou lá e falou assim, eu quero 2 bilhões e 700 para fazer o censo que eu sempre fiz. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Não vou dar. Ah, mas nós vamos ficar sem censo? Eu falei, não, faz o que você quiser aí, baixa esse custo. Vende prédio. Se fizer, inclusive vende prédio, faz o que você quiser. Porque todo mundo tem uma razão. Há formas e formas de intervir, isso é uma forma. Não há forma. Não, engraçado isso, né? Se fosse uma empresa privada que está com dificuldades, ela encolhia. Se fosse o Ibope fazendo a pesquisa e está com dificuldade, que ninguém está contratando, ele encolhia e ninguém ia falar perde a série histórica, ministro. Isso é uma... Não, aí é que está. A série histórica era simples. A série histórica que existe, como foi há 10 anos atrás, 2000, era simples. 90, né? Quando foi feita a série histórica, é a pesquisa simples, não é essa que está aí. Ministro, fundos de pensão. Acompanhamos nos últimos anos vários fundos de empresas estatais com enormes problemas apontados pelo Ministério Público, pela Justiça. O que o senhor vai fazer nessa área? Olha, houve realmente uma destruição de recursos, né, em vários desses fundos. Normalmente, inclusive, o que se pede é mais dinheiro. Sempre a população paga. Quer dizer, você teve aparelhamento desses fundos, gastaram dinheiro, malversaram recursos. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos criar uma superintendência de controle
Hoje você tem a SUSEP, que faz seguros, você tem a Previc, que faz a supervisão, que visivelmente falhou miseravelmente. Se tivesse um fundo que teve problema, você fala assim, teve problema num fundo. Não, teve na Postales, teve na Petros, teve todos os fundos tiveram destruição de recursos. Então o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma agência forte que vai rever a governança desses fundos. Nós vamos ter que rever a governança. É muito interessante como às vezes... Qual o ponto que mais preocupa? Olha, tem algum desses fundos que são sérios, foram ótimos laboratórios. Quando eu digo, por exemplo, nós podíamos criar uma nova indústria previdenciária, tem fundos que fizeram um excelente trabalho. O Fundo da Valia, por exemplo, era um fundo excelente, foi gerido por uma pessoa que conhece isso profundamente e fez um excelente trabalho, anos e anos, gerindo bem esse recurso. Se você abrisse uma indústria previdenciária nova, baseada na poupança, em vez da repartição, alguns desses fundos seriam elegíveis. São bons fundos, igual tem algumas seguradoras privadas ótimas que podiam entrar também nesse ramo, até alguns bancos privados poderiam destacar capital para fazer essa nova previdência baseada em poupança. Isso tudo seria extraordinário. O que não pode é o aparelhamento que houve, quer dizer, entrou gente realmente para fazer malversação de recursos lá. E como é que você vai vedar isso? Nós vamos criar uma agência de superintendência que vai rever toda essa governança. E já temos até a candidata para tomar conta disso. Quem? É a moça que fez o fator previdenciário lá atrás, que é a Solange, que é uma moça de coragem, já foi para a ANAC, enfrentou desafio, enquadrou, tem muita experiência no setor, está gerindo agora, estava gerindo há pouco tempo a FAPES, que é um fundo também de previdência. Então ela está na SUSEP agora, mas a nossa ideia é fazer uma super agência para controlar isso e mudar a governança. Nomeação aqui na Central Globo News. Absolutamente nova notícia, ninguém está sabendo disso, nem eu mesmo sei se nós vamos resolver fazer isso. Val Pereira. Ministro, o senhor disse várias vezes já que o difícil é andar fora da turma, fora de uma patota. O senhor acha que nos últimos anos, em que economistas de pensamento diferentes do senhor, como a PUC do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi a responsável pelo Plano Real, o senhor acha que eles deixaram o seu pensamento econômico de lado por preconceito? Eu acho o seguinte, a ideologia atrapalha um pouco a clareza. Eu acho que é interessante, porque eu cheguei ao Brasil e por ser de Chicago, aliás, eu já fui parar em Chicago por guerra ideológica, porque houve uma briga entre o Langoni e o Baixa. O Langoni era da GV, o Baixa também, estavam os dois lá, houve uma briga, o Baixa foi para a PUC, criou outro grupo, e eu era amigo deles todos. Eu vim de Minas, então o Baixa, Werneck, Rogério Werneck, Doroteia, Zé Márcio Camargo, éramos todos amigos em Minas. Bons economistas, todo mundo gente séria, aí viemos. Aí, de repente, quando eu volto para o Brasil, tem uma clivagem ideológica já feita. E até eu, quando fui, nem entendi, porque eu ia para outra universidade. Mas aí houve uma briga, justamente da GV, contra o Cláudio Muracasco, que era da USAID, contra o Baixo, o Cláudio Muracasco, que davam as bolsas da USAID. CAPES? Não era CAPES. Era o USAID, era um grupo de fora. Era um grupo de fora, o USAID, ou tinha um grupo de fora que dava, e que o Cláudio Muracasco, o Baixo, controlava. Então, quando chegou na minha hora de ir, cortaram a verba. Aí o Langoni falou assim, não, mas Chicago então arruma. E arrumaram. Eu fui parar em Chicago por acidente, já vítima da ideologia. Quando eu volto para o Brasil, tem essa clivagem ideológica e foi curiosíssimo, porque todos me chamaram para dar aula, mas explicando assim, Paulo, a gente sabe que você gosta de, você sempre tempo integral, mas nós tivemos uma briga muito séria lá com a PUC, quando nós queríamos que você viesse, você preferiu não vir. Porque quando me chamaram para voltar para o Brasil, eu falei assim, por quê? Eu quero fazer minha tese. Não termina a tese, não, termina aqui porque está tendo uma briga aqui. Briga com quem? Com o pessoal lá da PUC e tal. Eu falei, mas eles são meus amigos. Eu não vou brigar com ninguém. Não, mas é porque estava... Aí quando eu chego aqui, está um ambiente já conflagrado. Aí os dois me chamam para dar aula, mas tudo em tempo parcial. Você dá aula aqui, você é um cara bom e tal, mas dá aula em tempo parcial aqui porque nós brigamos com eles. Aí o outro, olha, dá aula aqui, mas você sabe, né? Chicago aqui não dá porque a gente acabou de brigar com eles e tal. Então eu tinha que dar aula de matemática na PUC, em vez da macro. Eu estava na fronteira. Eu estava onde a revolução foi feita. Anos depois
me pediram desculpas, falaram, olha, pô, você estava 20 anos à frente da gente, pô, desculpa, não sei o que. Eu falei, esquece, já passou o tempo, mudou tudo. E curiosamente, eu fui por guerra ideológica, eles é que foram me definindo. Então ele é de direita, porque ele é de Chicago, então ele é de direita, então empurra ele para lá. Aí eu fui parar no Chile para poder dar aula tempo integral. Eu queria dar aula tempo integral. Eu queria ter aula tempo integral. Aí fui parar no Chile. Aí, tá vendo? Ele é de direita mesmo, foi parar no Chile. Aí quando chegaram lá, eu vi os caras, uma vez, taping lá, gravando eu tomei um susto enorme. Eu chego no hotel onde eu estava morando, tem 10 caras lá mexendo em gravador e tudo. Eu falei, Deus do céu, o que era isso? Ditadura. Aí eu volto. Falei, opa, vou correr. Porque ditadura, eu falei, bom, tem aqui o regime militar aqui, tem o general Figueiredo, lá tem o general Pinochet. Eu não era politizado. A minha politização foi tardia. O meu compromisso é com teoria econômica, total. O negócio de estar banqueiro e ganhar dinheiro eventualmente, porque eu conheço economia, criticar programas econômicos porque eu conheço economia. Política era zero na minha vida, zero. Com o tempo, eu fui politicamente entendendo o seguinte, o socialista tem um grande coração, mas realmente eles não sabem operar a economia, eles destroem a economia, derrubam o crescimento, tem um coração enorme, mas não tem potência intelectual para entender o funcionamento das economias de mercado. E o pessoal conservador, por outro lado, tem a insensibilidade. Então, eu praticamente me desinteressei por política, falei, olha, se tiver que me definir um dia, eu me digo um liberal-democrata. Eu sou um liberal, eu acredito... Agora, a diferença entre o liberal e o democrata é uma diferença de tonalidade. Ministro, o sucesso é mais fácil como ministro da Fazenda ou como andar sozinho foi difícil. Você manter sua independência intelectual, quando todo mundo é a favor de congelamento de preço, depois todo mundo é a favor de congelamento de ativos financeiros. São os mesmos economistas. Defenderam o congelamento de preço primeiro, depois inspiraram o Collor para fazer um congelamento de ativos, depois defender a dolarização, do Brasil, porque eu me lembro que eu debati com todos eles. Depois defender a dolarização, quando a Argentina dolarizou, vinha ao Brasil, Dornbusch, vinha esse pessoal todo. Eu me dou bem com eles, sou amigo deles, eu tenho muitos amigos na PUC. Ministro, agora a política divide de novo. Chegou agora nessa eleição agora, de novo, gente que era minha amiga começou a me hostilizar. E aí eu tenho um estilo também que todo mundo conhece seu estilo. Você pode fazer uma pergunta? Vou fazer uma pergunta, tenho que brigar aqui com meus colegas. Eu quero concluir minha pergunta. O sucesso é mais fácil como ministro da Saúde, ou ministro da Economia ou no mercado financeiro? O que é mais fácil? O importante é você ter a noção do que você tem que fazer. Se você conhece a economia, você tem a noção do que você tem que fazer. Se você estiver no mercado financeiro, você sabe o que você tem que fazer. Se você estiver no governo, você sabe o que você tem que fazer. E o importante é tentar fazer o melhor possível. Mas precisa do Congresso. Seja num ambiente, seja no outro, você tem que fazer a sua parte, que é o melhor possível. O sucesso não é uma preocupação. É engraçado isso. Quando você é jovem, você ainda tem a vaidade que eu tinha, era uma vaidade intelectual. Não foi nunca uma vaidade pessoal, era uma vaidade intelectual. Saber que eu estudei nas melhores universidades do mundo, que eu fiz um curso bem feito, que eu me dediquei muito, que eu lia 3, 4 livros por semana e que eu conheço, domino o meu território. Então isso era importante do ponto de vista intelectual. Mas com a idade, isso vai esvanecendo. Você quer fazer o trabalho bem feito e pronto. E você tem que fazer a sua parte. Se o Congresso vai apoiar, ótimo. Se o Congresso não apoiar, você fez o melhor possível. Ministro, nós temos tantas perguntas ainda para o senhor, mas o nosso tempo está terminando, infelizmente. Eu acho que o público telespectador também deve estar dizendo, infelizmente o tempo está terminando. Vai ter que voltar. Eu queria fazer só uma perguntinha. É rápida, sim ou não? O senhor, ao responder ao Merval sobre a imagem do Brasil no exterior, o senhor culpou os perdedores e culpou o prefeito de Nova York. O senhor não pensa que pode ter sido também parte provocado pelas declarações sempre polêmicas, sempre algumas até falsas, como a questão do nazismo, feitas pelo presidente da República? Olha, é claro que foi uma eleição muito conturbada. Foram dois extremos que se enfrentaram de novo, porque não houve solução no centro. Dele. Será que ele não é responsável um pouco pela imagem ruim? Veja, é claro que o presidente... Mira, no passado, muita gente já disse muita coisa, né? Tem economista que defendeu uma coisa, depois mudou de opinião. Ele certamente falou muita coisa
que, de certa forma, atraiu... Ele fala no presente, inclusive. Bom, eu acho o seguinte, ele tem direito à opinião dele, nós estamos numa democracia. Mas a E minha eu não vou pergunta tentar seria mudar a isso, não é? opinião dele. E a opinião dele tem consequências. Então, nesse aspecto, se alguém lá achou que... É claro que tem gente lá fora que gostou muito. Quem votou no Trump deve ter gostado das declarações dele, quem votou a favor do Brexit deve ter votado. E tem o outro lado. O outro lado não deve ter gostado das declarações dele. Tem sempre os dois lados. Andar sozinho é mais difícil, mas é gratificante, porque te fortalece, te dá um senso de equilíbrio, justiça. Você é obrigado a entender os outros, porque quando você está em bando, você não precisa entender ninguém, você mói o adversário. Você está em bando. Então tem um bando que defende o tabelamento de preço, é o certo. Você que está errado, está criticando, você é o pessimista, etc. Então, ao longo da vida, isso é interessante que essa solidão te obriga a refletir, a ver o lado do outro, e acaba sendo bom, eu não acho ruim, não. Eu não teria capacidade para ser de outra forma. Ministro Paulo Guedes, a gente teria tantas perguntas a mais, e eu repito, o público telespectador deve estar dizendo que pena que terminou. O senhor está sempre convidado a estar conosco aqui na Globo News, conosco aqui na Central também. Muito obrigado pela participação do senhor, essa disponibilidade aqui. Eu agradeço a vocês todos, como sempre, muito atenciosos, perguntas inteligentes, e mando um abraço para os telespectadores. E reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Se eu tiver um segundo, eu conto um caso. Por favor. Fui à casa do Armínio Fraga outro dia. Tem um mês atrás. E reforma da Previdência. E o telefone tocava sem parar e eu não atendia. Era um domingo, à tarde. Estava eu fui professor do Armínio e da esposa. Então fui eu, a minha esposa, ele, a esposa dele. Elas ficaram conversando lá, nós na biblioteca falando sobre Previdência. Aí o telefone tocava sem parar, eu não atendia. Ele, pô, você não vai atender, é importante. Você... Não, nós estamos foco. Nós estamos conversando sobre isso, vamos conversar sobre isso. Acabou a conversa, nós saímos andando pela casa dele, saímos, fomos lá fora tinha uma... Eu achava que era um laguinho, eu nunca imaginei que fosse uma piscina, era um laguinho, eu achava que era rasinho, tinha um caminho meio tortuoso, tem umas árvores e tal, eu fui andando, de repente eu piso, a água vem até aqui. Aí sim eu peguei o telefone. Porque eu saí, começamos a sair, né? Ele, tá, Paulo, tchau. Falei, deixa eu retornar aquela ligação. E era importante, era daqui de Brasília. Aí eu pego o telefone e não vou falar quem é não. Aí eu ligo, alô, eu começo a conversar. De repente eu piso, a água vem até aqui. Aí eu vou buscar equilíbrio, piso com a perna esquerda, aí vem até aqui. Aí quando eu olho, vem até aqui. Eu estou com água até aqui. Ele tinha me dado 3 livros, eu apertei os 3 livros aqui, comprimi os 3 livros e falando no telefone. E com água por aqui. E sem entender, porque cognitivamente eu tomei um choque. Porque eu falei, pô, isso era um laguinho, parecia um pesadelo, o negócio, a água não parava de subir. De repente eu estou com a água aqui e fiquei conversando 2, 3 minutos dentro da piscina, assim, para você ver as dificuldades de fazer uma reforma. Né? Como é difícil. Agora, quando eu saí, ele vira para mim, a esposa Lucina pegou os livros assim, falou, deixa eu ver se salva os livros. Aí foi lá, Paulo, você apertou com tanta força que não entrou água nenhuma. E aí o Armínio vira e fala assim, pô, essa reforma vai passar, é muito foco. É muito foco. Eu nunca vi um negócio desse. E eu realmente, estava preocupado com a coisa que a gente estava conversando. A água até aqui, para mim, era um acidente. É mais ou menos eu andando aqui em Brasília. Eu entro lá na CCJ, eles põem a água até aqui. Eu continuo falando no telefone e continuo andando. Boa sorte ao senhor. Boa sorte. Muito obrigado. Ministro, e muito obrigado pela presença do senhor. Eu também agradeço aos meus colegas, Valdo, Cristiana, Miriam, João e Merval. Muito obrigado pelas presenças de vocês aqui com o ministro, mas eu agradeço especialmente a sua companhia, público telespectador, e principalmente a sua audiência. Muito obrigado. Na quarta-feira tem mais Central Globo News. Boa noite para você, muito obrigado. Bom feriadão a todos.